Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL-FM. Está no ar mais um Conectamente. Hoje estou aqui sozinho, Paulo Leite me abandonou, mas com uma convidada que a gente tem que estender o tapete vermelho. Quando a gente fala de e-commerce no Brasil, é impossível não lembrar da Netshoes, uma marca que não só vendeu muitos produtos, mas mudou a forma de como os brasileiros consomem o esporte. Muito antes do e-commerce ser uma tendência, a Netshoes já estava 100% online, desafiando o mercado tradicional, apostando em tecnologia, logística própria e uma relação direta com torcedores, atletas e apaixonados por estilo de vida esportiva. E hoje, no centro dessa revolução toda, temos uma convidada super especial, Graciela Cunruyan, mais conhecida como Gra. Gra, obrigado por essa oportunidade. Seja bem-vindo ao Conectamente. Oi, Fernando, e aos ouvintes, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ah, o prazer é todo nosso. Então vamos começar do início dessa história. Uma informação que eu tive, Gra, porque eu sou cliente de muitos anos da Netshoes, já peguei ela com toda essa transformação digital, mas a Netshoes começou com loja física. Conta pra gente o início dessa história. Foi com loja física no ano 2000. Então, esse ano estamos completando 25 anos de história. Foi uma loja física em São Paulo, São Paulo, fundada pelo meu irmão, Márcio, e pelo meu primo Agope. E eu me juntei a eles só em 2008. Eles ficaram com loja física até 2007, quando eles decidiram fechar as lojas e focar exclusivamente no universo online, o digital. E a gente passou a vender no e-commerce em 2001. Então, um ano só depois de ter fundado a loja física. Ô, Gra, isso é uma história bem interessante, né? A gente que tem a omnicanalidade como uma coisa que é bem falada hoje, né? As empresas têm que ter essa tratativa, mas lá nos anos 2000 isso era uma coisa muito inovadora. E você falou da sua entrada em 2007, foi o período justamente da alavancagem, né? Foi quando a Netshoes bombou e virou um ícone nacional. Conta pra gente dessa entrada e também dessa transformação, né? Porque além de ter uma mudança radical no canal de venda, eu acho que tem toda uma transformação no negócio, porque é um outro modelo de negócio totalmente diferente. São novas iniciativas e novas buscas. Fala pra gente desse boom da Netshoes. E lá em 2000, acho que quem é aí da minha época, né, que acompanhou a virada aí do milênio, né, e se falava muito do boom da internet, bug do milênio. Então, a gente já detectava uma tendência de consumo online. Mas naquela época ainda estava muito focada em livros, né? As pessoas passaram a comprar livros online. E aí, quando a gente decidiu, então, vender tênis pela internet em 2001, muita gente achou que, na época, meu irmão estava completamente maluco, né? Porque quem ia comprar tênis sem provar? Só que acho que a grande vantagem foi que a gente já sabia vender no físico o tênis e sabia o que o cliente buscava. Então, ao desejo do consumidor versus uma tendência que a gente entendia que não tinha volta, né? As pessoas iam aprender a consumir e aquilo ia trazer comodidade, facilidade, conveniência. A gente passou a vender online. No primeiro mês, foi assustador, porque foi um tênis vendido. Mas no segundo mês, a gente dobrou a venda, dois, e assim por diante, né? E eu acho que a grande sacada foi em 2007, quando a gente já tinha por volta de 8 a 9 lojas físicas abertas, porque a gente tinha mini lojas em academias também, em que o cliente podia escolher através de um totem e receber no dia seguinte. A gente decidiu fechar as lojas e focar exclusivamente no online. Eu acho que, para mim, essa foi a grande alavancagem da Netshoes naquela época. Colocar todo o time, toda a empresa,
para respirar o universo digital, e focar em fazer essa aceleração. Foi aí que a gente começou a investir muito em tecnologia. Então, com a minha chegada, foi justamente para montar o time de TI, internalizar todos os processos e as áreas de tecnologia. A gente fez automação nos nossos centros de distribuição. Então, eu acho que quem vai lembrar também, até porque esse ano acabou ficando muito em evidência com a volta do Neymar, a gente patrocinou o Santos. Então, aliado a tudo isso, a gente acabou fazendo uma escalada, uma grande acelerada no universo online, sendo essa empresa, né, esse nome, essa marca que todo mundo conhece hoje, mesmo sendo um site especializado em esportes, a gente acaba sendo muito relevante, brigando com muitos generalistas. Ô, Gra, assim, você falou, a gente está falando de um momento bem impactante, né? De aceleração e expansão do negócio. E uma coisa que a gente sempre fala aqui para os empreendedores que escutam Conectamente é que crescer dói, né? A gente vê os grandes fatores, né? A Netshoes se tornou um dos maiores varejos da América Latina. Teve a questão também de expandir para outras praças, né? Como Argentina e México. Ela também pegou lojas oficiais de Corinthians, São Paulo, Flamengo, da Puma, da NBA, do UFC, da NFL. Então, assim, são grandes possibilidades acopladas. Quando a gente vê um negócio grandioso, como ele foi, mas ele também dá muito trabalho e também é doloroso, eu falo assim, tanto para a implementação de novas tecnologias, para a questão da gestão de um negócio muito maior, como também para o cuidado com as pessoas, né? Fala um pouco sobre esse momento também, das dores desse crescimento, porque a gente vê só as coisas boas, mas os tombos também são importantes para a gente saber nessa caminhada. Sim, e os tombos fazem parte, né? Você acaba aprendendo, corrigindo e amadurecendo. É, tudo eu acho que nasce, Fernando, da tua estratégia, né? Então, a gente sendo um site de artigos esportivos, a gente começou a mapear quais seriam as nossas categorias core, onde fazia sentido investir, onde não. Então, você falou das lojas de times, né? Para nós, futebol sempre foi uma categoria muito relevante. E crescer, escalar, dependia disso também, de estabelecer boas parcerias, de ter esse reconhecimento do consumidor. Então, a gente foi o primeiro varejo online a fazer personalização de camisas de futebol em alta escala, né? Numa época que só os jogadores praticamente tinham suas camisas personalizadas e a gente fazia isso de forma online, vendendo para o Brasil inteiro. Mas por quê? Porque futebol era uma categoria muito relevante para nós, e aí a gente traçou toda uma estratégia de como conseguir, né, impactar o consumidor nessa categoria. Então, loja de clube fez parte, patrocínio de time, que a gente entrou na manga de alguns times, a personalização de camisa fez parte também, e assim a gente foi se tornando um cara muito relevante. Óbvio que às vezes você tropeça, cai aqui, tem que redirecionar a rota. Eu lembro uma vez quando anunciou que o Ronaldo estava indo para o Corinthians, eu acho que foi em 2009, anunciou na hora do almoço no Globo Esporte e só a gente conseguiu subir a camisa em tempo recorde para vender. Só que as primeiras personalizações saíram com a fonte errada, né? A cor não batia exatamente com a cor que o time ainda estava homologando, e a gente teve todo um retrabalho, recolheu as camisas e refez toda a entrega. Então, faz parte, sim, você ser um cara veloz, com uma filosofia, uma cultura de startup, para gerar vantagem competitiva, você tem que estar sujeito a errar, né? Então, é o que eu falo para o time: errou, não tem problema, mas corrige rápido, né? Porque errar faz parte dessa cultura de agilidade. Senão você
é travado pelo medo, e aí seu time fica com medo, você não inova, você não ousa, você não lança coisas legais, é, pelo receio de errar. O medo te paralisa. Então é o que eu sempre falo. Errou, corrige rápido e vamos em frente. Usa o erro como aprendizado. O erro faz parte da evolução, né? Ô, Gra, eu, confessando, eu tenho tanta camisa do Ronaldo que eu comprei aí, quanto a do Neymar. Eu faço coleção de camisas e eu sempre comprei muitas camisas da Netshoes. Um ponto que é interessante desse crescimento, Gra, eu acho que assim, aí, um passado um tempo, vocês foram para outro patamar, né? Vieram fundos de investimento e também vocês partiram para o IPO. Fala pra gente sobre esse momento também. A gente decidiu que uma forma de capitalizar seria, né, o IPO, mas como a gente sempre quis ser arrojado, nós decidimos abrir capital fora do país, na NYSE. E aí você está sujeito à SEC, né, que é a Bolsa de Valores de lá, que é a B3, né, lá de Nova York, então que tem regras muito rigorosas. Então a gente teve que passar por um processo muito parrudo de governança para estabelecer todos os processos e preparar a companhia para essa fase, tá? Que foi em 2017. É óbvio que isso te deixa um pouco mais lento, mas te dá também uma robustez, né, muito grande, porque a empresa passa a ter processos muito bem estabelecidos, coisa que numa startup você acaba deixando de lado alguns processos, porque você quer crescer muito rápido e aí você vai fazendo e corrigindo. Nessa fase, a gente teve que desacelerar um pouco para justamente passar por essa preparação da companhia até o IPO, e pós-IPO você também passa a ter reportes, né, que você precisa fazer a cada trimestre. Então, muda realmente o patamar de governança, de controles e de processos da companhia. Ô, Gray, essa questão que você falou do tamanho, né, que se tornou o negócio, é muito isso mesmo, né? Quando você está numa empresa menor, você deu insights ligados às startups, o erro é mais barato e você consegue ter uma agilidade de solução muito maior. Quando a empresa está num patamar que abriu o capital, é um negócio que se errar, o custo é gigantesco, né? E para você conseguir transformar a mudança através, eu acho que através até da cultura da empresa, né? É um negócio muito mais demorado. Essa disseminação dessa informação chega de uma maneira mais lenta. Acho que por isso dessa dificuldade, né, Gra? É que eu acho, Fernando, que aí você passa a escolher melhor os seus testes, as suas iniciativas e os seus pilotos, porque de fato, quando você aí está grande, errar pode custar muito caro, ou impactar muita gente. Então, hoje o que a gente faz? É, testes AB, onde você separa clusters, né, grupos de clientes ou de produtos, para você conseguir fazer testes menores e aferir os resultados, né? Quando você é uma startup, você vai fazendo sem muito controle, você é pequeno, então se você errar, o erro também não impacta, né? Muitos consumidores ou muitos produtos, e você consegue corrigir rápido a um custo baixo. Então, hoje em dia, o que a gente faz é ser mais cuidadoso, mas obviamente sem abandonar essa cultura de testes, de ousadia, porque, de novo, senão você paralisa e não faz nada de novo, ou se torna um cara muito lento, que não combina com o nosso modelo de negócio, onde agilidade é tudo. Sempre foi tudo muito acelerado, né? O Gray, chegando nos dias atuais, né? A gente teve aí depois a venda do negócio para Magalu. Se o meu número estiver certo aqui, 115 milhões de dólares.
Como que foi essa venda? Eu acho que a questão da conexão, né? São duas empresas diferentes, né? De segmentos diferentes, e que tem toda uma construção, né? Geralmente eles falam que toda fusão de negócio, toda compra, às vezes é difícil porque justamente tem um choque de culturas. Como que aconteceu aí? Foi em 2019 a venda para o Magalu, e, e eu falo que foi bom ter sido, né, para o Magalu, porque as culturas são muito parecidas. Era uma empresa que a gente já admirava, o Magalu, por toda a história, pelo fato de ter feito a digitalização também da companhia, uma companhia com mais de 60 anos, né? E ter feito toda a digitalização com a omnicanalidade. Então, a gente sempre, mesmo à distância, a gente acompanhava, e o Fred me falou que a recíproca também era verdadeira. Eles também se inspiravam muito no nosso jeito, no nosso estilo de ser, de trabalhar. Então, culturalmente, a gente não teve um choque. No D1, a gente já começou a planejar as sinergias, como alavancar os negócios, porque, como você falou, são segmentos diferentes, mas que tinha muita complementariedade. A gente não competia, né? O Magalu como uma plataforma generalista que nasceu ali da linha de eletrodomésticos, tecnologia, eletroportáteis e agente esporte, então tinha muita complementariedade. Então, a partir já do D1, a gente começou a planejar onde a gente poderia, então, juntar essa complementariedade e começar a coletar e capturar todas as sinergias do negócio. O Fred e a Luísa receberam a Netshoes muito bem, acolheram os funcionários, tanto é que eu estou aqui até hoje, né? Para minha surpresa, fiquei, é, fui para o Magalu, voltei para a Netshoes, então tivemos muitas sinergias e hoje a gente já tem. Você compra na Netshoes, você pode retirar na loja do Magalu, toda a malha logística a gente aproveita do Magalu, então é provida pelo Magalu, a gente integrou o nosso centro de distribuição, a logística do Magalu, então teve muita sinergia que a gente conseguiu capturar para alavancar ainda mais o negócio. Ô, Gra, eu tinha muito mais perguntas aqui, mas é uma pena que a gente tem um tempo muito curto. Queria agradecer muito a sua participação, falar que você é uma querida. Eu acho que não é à toa que você está como CEO da Netshoes. Todo o carinho transcende. Eu acho que eu que sou cliente da Netshoes, até mais do que a Magalu, sendo bem sincero, não me lembro de ter comprado na Magalu, mas na Netshoes muitas vezes. Eu acho que esse carinho e esse cuidado que você tem ao falar, toda a maneira que você se comunica, eu acho que transcende e é justamente o que faz a empresa de você ser um sucesso. Queria que você deixasse uma mensagem final aí. A gente tem vários empreendedores que escutam Conectamente. Você passou por todos os momentos, né, de uma empresa pequena, só física, depois para conexão digital total, para um negócio gigante que fez até IPO e que depois foi vendido para uma empresa grande do Brasil também. Deixa uma mensagem para essa galera aí. Bom, Fernando, pena que acabou, passou super rápido. A mensagem que eu deixo é, primeiro, tenha muito claro qual é o propósito da razão da sua empresa existir. Seja pelo consumidor, para prestar esse serviço, para prover o bem-estar comum, ou, enfim, tenha a clareza desse propósito e desenhe toda a estratégia baseada nisso, porque no final o que conta é o impacto que a gente deixa no consumidor e ele é a razão da gente existir. E aí, não deixe o medo te paralisar, porque isso é o que acaba com qualquer negócio ou te deixa obsoleto. Você não imagina a felicidade, Fernando, que eu tenho escutando você falar que é um cliente nosso e que você sente todo esse cuidado que a gente tem, porque de fato nós temos o consumidor no centro da nossa estratégia e tudo que a gente faz é para levar a melhor experiência para os nossos clientes.
Sensacional. Muito, muito, muito obrigado, Gra. Quero que a gente tenha um novo bate-papo aí com o Paulo Leite, que é o meu companheiro aqui. Ele furou com a gente hoje, mas da próxima vez ele vai estar presente. Para quem quer saber mais informações desse programa, conectamente@cdlbh.com.br. Lá você pode deixar sugestões, críticas para o Paulo Leite, elogio para mim. E esse programa depois vai estar nas plataformas de streaming, também vai estar no YouTube. Então, quer saber mais sobre a Grada Netshoes, que é uma querida, que é um sucesso espetacular? Pode procurar em qualquer canal de venda. Beleza, galera? Valeu, até a próxima segunda-feira.